E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Mais uma semana aí começando pra gente viver as coisas maravilhosas que Deus tem preparado pra nós. E hoje eu tô aqui pra gravar mais esse vídeo, né? O segundo vídeo, tá só começando, né? Em nome de Jesus, a gente vai poder compartilhar ainda muitos outros temas, mas hoje eu vou falar sobre um tema com vocês que é a importância do olhar, né? E assim, eu tenho certeza, né, que a gente precisa conversar sobre esse tema, né? Eu estive orando aí na semana que se passou e ontem, quando eu saí da igreja, eu tive mais certeza ainda que precisava ser sobre esse assunto, que a gente tem que provocar uma reflexão em nós essa semana. Tá tendo uma conferência de famílias na minha igreja e ontem a pastora Kelly Subirá, ela deu uma mensagem que veio assim a confirmar ainda mais esse assunto, né, e esse tema que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos dar início aí à nossa reflexão, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Como eu falei hoje e durante essa semana, eu gostaria de provocar uma reflexão sobre a importância do olhar. E para isso eu separei aqui algumas imagens que possa levar a gente a refletir um pouquinho sobre essa importância. E a primeira imagem é desse menininho aí com esses olhões bem grandões, que é para dizer pra gente, olha, abre o seu olho porque o seu olhar é muito importante. E o olhar das pessoas que estão à sua volta também é muito importante, né? Então, eu separei também esse outro slide aqui, onde eu montei vários olhares. E eu queria te provocar, né, um pouquinho. Você é capaz de identificar o que está por trás de cada olhar desse? Qual a emoção que está por trás de cada um desses olhares? Alguns olhares são muito fáceis a gente identificar, não é verdade? Mas alguns outros olhares não é tão fácil assim a gente identificar, não. Vamos lá, vamos admitir. A gente precisa se esforçar um pouquinho para poder entender o que está por trás desse olhar. Existe uma frase muito conhecida que fala que os olhos são as janelas da alma. Por quê? Eu acho essa frase muito legal e muito verdadeira, porque os nossos olhos expressam muito daquilo que a gente é ou está sendo em determinado momento da nossa vida, ou expressa uma situação que nós estamos vivendo ou que nós estamos passando. Você já parou para pensar que o seu filho ou a sua filha pode estar tentando falar com você através do olhar? Qual tem sido o olhar do seu filho ou da sua filha para você? Você já parou para pensar sobre isso? Não só do seu filho, né? Mas às vezes de uma criança que está próxima a você, que te cerca, um sobrinho, uma sobrinha ou qualquer outra pessoa que está próxima a você. Algumas pessoas têm muita facilidade de falar com a boca, mas outras pessoas falam através do olhar, não falam com a boca. E nós precisamos entender essa linguagem do olhar. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou cristã e sou evangélica e eu não sei e não estou aqui para falar a respeito de religião. Mas é impossível para mim falar sobre qualquer assunto sem trazer à luz a palavra de Deus, porque a Bíblia é o meu manual de instrução de vida. E eu não sei se vocês já sabiam, mas ela fala até sobre o olhar. Eu separei aqui 3 versículos que falam sobre o olhar. Um está em Gênesis, que fala sobre que os nossos olhos são capazes de enxergar o bem e o mal. Porque quando Deus nos criou, pessoal, Ele nos criou para enxergar só coisas boas. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, a gente foi capaz de enxergar aquilo que é mal. E lá em Salmo 119, a gente tem um outro versículo que demonstra que a gente precisa, hoje em dia, pedir a Deus para enxergar o que é bom. Então olha só o nível que nós chegamos. Nós fomos criados para enxergar só o que era bom, mas hoje, né, o nosso olhar está tão corrompido que a gente precisa clamar a Deus e precisa pedir e querer enxergar aquilo que é bom, porque senão os nossos olhos só vão ver coisas más. Então, e o terceiro versículo que eu separei fala que os olhos têm uma função. Esse versículo lá de Coríntios fala que se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
ele leva a gente a perceber que cada parte do nosso corpo tem uma função. E os nossos olhos, qual é a função dele? Enxergar, perceber através da visão. Se você for para parar para pensar um pouco, aquelas pessoas que têm alguma deficiência na visão, elas procuram enxergar o mundo de outra forma. E Deus é tão maravilhoso que elas têm uma sensibilidade mais aguçada para algumas outras questões e elas conseguem perceber e enxergar a vida, porque de fato é impossível você viver sem enxergar, sem perceber através, né, o que está acontecendo à sua volta. Então os nossos olhos, eles são muito importantes. Então hoje a primeira reflexão que eu quero provocar é a importância do olhar. Por que observar os nossos filhos? Porque Deus fala através do olhar. Deus, ele pode usar o olhar das pessoas que estão à nossa volta. Deus pode usar o olhar do nosso filho para falar com a gente, ou até mesmo para expressar uma necessidade. E se nós não percebermos e não pararmos para perceber o olhar do nosso filho, né, fica aqui a dica. Outra pessoa vai fazer isso por nós. A família é a primeira instituição da vida de qualquer pessoa. E Deus nos deu uma responsabilidade como pais, que é olhar para e por nossos filhos e nossas filhas. Nós temos essa responsabilidade. E se nós não cumprirmos esse papel, outra pessoa, em qualquer outro lugar, aonde o nosso filho possa estar, seja na sua vida cotidiana, né, ou no esporte que ele está fazendo, ou em qualquer outro lugar que ele vá, outra pessoa vai suprir essa carência de olhar do nosso filho. Então, famílias, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar para e por nossos filhos, porque muitas crianças estão tentando falar com os pais através do olhar. Nós temos muitas crianças que são introspectivas, que não conseguem falar, né, conversar, se comunicar através de palavras. E elas pedem ajuda para os pais desesperadamente pelo olhar. E muitos pais estão tão preocupados e olhando tantas outras coisas, com os olhos fitos em tantas outras coisas, que não têm percebido o olhar dos seus filhos. E muitas crianças estão se perdendo por causa disso. Às vezes a criança está passando uma necessidade muito grande. Essa semana foi publicada uma reportagem aqui no estado onde eu moro sobre abuso sexual infantil dentro do meio esportivo, né? E muitas famílias não percebiam que os filhos estavam sendo abusados. Será que... Eu não tô aqui querendo acusar, porque eu sei que tem muitas coisas por trás disso, né? É muito bem camuflado. As pessoas que infelizmente praticam essas coisas horrorosas, elas camuflam as atitudes delas e muitas vezes a gente não é nem capaz de perceber. Mas olha, pessoal, eu não aceito isso. Eu quero poder enxergar e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele continue me dando sabedoria para enxergar e interpretar o olhar das minhas filhas, porque a gente fala através do olhar. Eu consigo perceber pelo olhar da minha filha quando ela não tá bem, quando ela tá triste, quando ela tá preocupada, quando ela tá ansiosa com alguma coisa, ou então quando ela tá com medo de alguma coisa, e eu quero e eu não vou abrir mão disso, sabe? Porque eu sei que como mãe, né, o meu esposo, como pai, nós entendemos que isso é muito importante, né, para os nossos filhos. E então, assim, eu queria trazer essa reflexão para vocês nessa semana. Eu espero que, né, seja de benefício para vocês. E por final, eu queria deixar uma dica para as famílias. Desde muito cedo é muito importante a gente passar esses valores para os nossos filhos. E a gente consegue trabalhar isso de várias e várias formas. Existe uma brincadeira muito conhecida antigamente, que alguns conhecem como cobra cega e outros como cabra cega. Essa brincadeira consiste em você vendar os olhos de alguém e a pessoa tem que tentar achar a outra onde ela está sem enxergar nada, né? E essa brincadeira a gente consegue passar esses valores para os nossos filhos, da importância do enxergar, da visão, de andar na luz, né? De sair dessa escuridão. Então eu gostaria de deixar essa dica para vocês. Outra dica que eu gostaria de deixar são 2 aplicativos. Um que é a Bíblia para crianças e o YouTube Kids.
Esse aplicativo, ele é gratuito, então você pode baixar no seu Android, no seu celular ou no tablet, onde você quiser. Você pode baixar e dar para os seus filhos ferramentas saudáveis. Vamos, de alguma forma, cercar e proteger os nossos filhos de verem coisas que não são propícias para a idade deles. A gente pode, né, como família, poupar os nossos filhos de algumas questões que talvez eles não precisem viver agora, sabe? Existe um tempo certo para cada coisa. E a gente sabe que a gente, como família, a gente não vai poder evitar que eles vejam algumas coisas. Mas a gente pode evitar agora que eles vejam fora do tempo, né? Se é que vocês estão conseguindo me entender. Né? Então, assim, eu gostaria de deixar essas dicas para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema e eu espero que vocês realmente reflitam sobre a importância do nosso olhar, né? Vamos olhar para aquilo que é bom, para aquilo que edifica. Vamos olhar para as pessoas que estão perto da gente. Vamos olhar olho no olho. Olhe no olho do seu filho. Né? Porque mais uma vez eu digo, ele pode estar querendo falar alguma coisa com você. Tá? Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana muito abençoada e que os olhos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, nos acompanhando aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja e guardando a nossa família de todo o mal. Até semana que vem, pessoal. Tudo de bom, viu? Beijão!